Olá, meus amigos, Fábrica de Concurso mais uma vez. Vamos falar de outra questão agora, sobre princípios também, mas muito mais sobre sistemas processuais, né? Esse tema, devido à alteração do pacote anticrime, né? E isso aí, esse tema, ele vai ser muito cobrado nas próximas provas. Muitos editais não prevêem sistemas processuais, né? Na verdade, são poucos editais. Mas com essa modificação do pacote anticrime, né? Com a criação do juiz das garantias e a adoção do sistema acusatório de forma expressa no CPP, eu acredito que esse tema venha a ser cobrado com mais frequência, né? Mas independente disso, vamos ver uma questão que falou dele para a BIM 2018, ó, questão bem recente, né? Olha o que disse a questão: acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item. A publicidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Primeiro, o que são sistemas processuais? Né? Todo país que vive sob a égide de leis, né, como é o Brasil, na verdade, nem muito, isso não está muito relacionado com o viver ou não sob a égide de leis, né, o Estado de Direito. Mas toda sociedade que se diz como nação, como país, como um povo reunido sob uma ideologia própria, né, conjunto de regras, de princípios, costumes, seja ele qual for, ele adota um sistema, né, para julgar os seus pares, né, no cometimento de crimes. Por exemplo, as tribos indígenas, de que forma, qual é o sistema que elas usam para julgar os seus integrantes, né, quando eles praticam ilícitos, né? Tem lá todo um ritual, tem toda uma sistemática deles, própria deles, porque eles elegeram assim, de acordo com a sua cultura, com a sua crença e etc. Ao longo da história isso foi se solidificando. E com os países também é a mesma coisa. Cada país adota um sistema processual. O que é sistema processual? É o conjunto de regras, princípios, que vão nortear a aplicação do processo penal. Para lá, no final, aplicar o direito penal. Né? E quando você vai escolher o seu sistema processual, você tem dois caminhos. Ou você segue para um lado ditatorial, um lado que não respeita direitos, ou você vai para uma vertente democrática, né? Que assegura direitos àquele que está sendo investigado, acusado, quer o que ele tenha feito, né? Sobre qualquer crime que ele tenha feito. Por mais grave, isso que eu quis dizer, por mais grave que seja o crime que ele tenha cometido. Então, cada país tem essas duas opções. Ou ele segue uma linha porrada, ditatorial, que não assegura direitos, ou democrática. E aí, vamos anotar isso aí. Historicamente, nós temos dois sistemas principais, que é o sistema inquisitivo, ou inquisitorial também, e o sistema acusatório, né? São dois sistemas que se contrapõem. Na tua opinião, qual é o democrático e qual é o ditatorial? Cuidado, pessoal, esse nome aqui, ó, acusatório, nos leva a crer que ele é o ditatorial, porque acusa, né? Porque não. Ele é o democrático, né? Ele é o mais utilizado nos estados de direito, onde a lei diz como o Estado vai perseguir um autor de um crime. Já o sistema inquisitivo, ele é extremamente ditatorial. Por quê? Porque ele vem da época dos estados absolutistas. Como é que é essa relação aqui? Para a gente entender depois as características de uma forma mais tranquila, né? O que a gente tinha no absolutismo? Quem é bom de história aí vai saber. Não que eu seja, mas pelo menos essa noção a gente tem que ter. Na Inquisição, lá no absolutismo, o rei era que mandava, né?
O rei ditava as regras para os indivíduos, mas não ditava regras para ele. Muito fácil, né? Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, tá, pessoal? Só para constar. Então, naquela época, o rei legislava para o povo. Olha, o povo tem que pagar tributo, o povo tem que submeter às regras que eu faço. Mas e você? Não, eu não. Eu sou o rei. O rei não erra. Né? Tinha uma máxima naquela época que o rei não praticava atos errados, não praticava ilícitos. Tanto é que a responsabilidade civil do Estado ela veio depois com o Estado de Direito. No absolutismo, o Estado não respondia por seus atos. Lá do direito administrativo, né? E aqui não era diferente. O rei não errava. E além de não errar, era ele que dizia o que tinha que ser feito no processo penal. O Estado sou eu, aquela frase do absolutismo. O rei dizia, o Estado sou eu que falo, eu que determino. E não me submeto a essas regras. Já lá no Estado de Direito, a coisa muda. Por quê? Ninguém gosta de ser oprimido, né? Com tanta opressão do rei, né? Com as revoluções liberais, lá, Revolução Francesa e etc. O que aconteceu? A galera se revoltou e falou, porra nenhuma. Agora você também tem que se submeter às leis que você cria. Você, Estado. O rei é derrubado, né? E o povo chega à conclusão de que o Estado ele serve para garantir os direitos do povo. E não para dizer lá o que o povo tem que fazer e as regras não serem aplicadas também para ele. Então, não. Agora surge o Estado de Direito e diz, olha, o rei acabou, está deposto, a gente vai eleger aqui representantes para a gente ditar essas leis, para a gente editar leis que vão reger a atuação do Estado. Então, o Estado passa de uma fase que ele não errava, que ele não era responsabilizado, para uma fase em que ele tem que observar as leis também e, portanto, ser responsabilizado por isso. É o chamado Estado de Direito. Tá bom? E com isso, nessa época do absolutismo, reinava a Inquisição, o sistema inquisitivo. Já no Estado democrático, onde a gente tem que observar leis do Estado também, acusatório. Então, quais são as características para a gente fechar? Aqui, ó, no processo penal, nós temos algumas funções. Investigar, acusar, defender e julgar, elas estavam concentradas numa única pessoa, que era o juiz. Eu tinha um juiz inquisidor, que era o juiz que investigava, acusava, defendia e julgava. Ou seja, esse juiz ia atrás da prova. Né? Ele ia investigar o fato. Aí, complicado, né? Numa época de absolutismo, onde o Estado podia tudo, né? E o juiz, de uma certa forma, fazia parte do Estado. Você pode imaginar as arbitrariedades que foram cometidas, né? Já no acusatório, as funções de investigar, acusar, defender e julgar, vou abreviar aqui, elas estão distribuídas em pessoas distintas. Agora é cada um no seu quadrado. Eu tenho um juiz, acusação e defesa. Vem cá, veja bem. Concorda comigo que se o juiz, lá no absolutismo, ele investiga, ele acusa e ele julga, você concorda comigo que quando ele está investigando lá, ele já não está criando um juízo de valor prévio? E é muito mais provável de que ele vá, lá na frente, condenar o camarada do que defender, porque ele está reunindo elementos ali. Né? Ele está correndo atrás da prova. Como é que ele vai rebater essa prova, né, de uma forma efetiva se é ele que está indo lá buscar? Né? Então, esse era o erro do sistema inquisitivo. O juiz, quando ele investiga, ele cria um juízo de valor na sua cabeça, antecipado, nesse caso de condenação. Né? É uma síndrome, é a síndrome de Dom Casmurro, que chamam, né? Lá que o Bentinho ficou neurótico, que a Capitu tinha um caso com o Escobar, né? Que aí nasceu, acho que o Ezequiel, não me lembro. O Ezequiel foi crescendo com a cara do Escobar. E aí, olha só, o Bentinho indo atrás de provas, né? Ele começou a investigar essa situação para poder
justificar o que já estava na cabeça dele. Quer dizer, ele já tinha certeza que tinha sido corno, né? Só que ele queria ir atrás de provas para poder mostrar. Olha, tá vendo como é que eu fui corno? É a mesma coisa o juiz inquisidor. Ele já forma um juízo antecipado. E ele vai atrás das provas só para poder provar para todo mundo. Olha, eu estava certo. Eu condenei ele porque fui influenciado pela investigação que eu fiz. Tá bom? Então, no sistema acusatório, aí vem aqui a grande distinção. Ó, o juiz não é acusador e nem defesa. O juiz é um sujeito imparcial. O que é um sujeito parcial? É que toma partido de alguma posição. Ou ele tende para a defesa ou ele tende para a acusação. O imparcial não tende para nenhum dos lados. Ele fica aguardando as provas chegarem a ele. Quem apresentar o melhor argumento e as melhores provas leva o jogo. Ou a acusação ou a defesa. Né? Não é o juiz que vai atrás da prova. Então, ele não é influenciado pela investigação. Né? Ganha quem apresentar o melhor argumento aqui, ó, acusação e defesa, no contraditório. Já que eu tenho pessoas distintas e um juiz imparcial, eu tenho o quê? Contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório e ampla defesa? É isso aqui, ó. É o bate e rebate. A acusação vem e fala, foi você. Vai falar, não fui eu. Ah, foi você por isso. Não, não fui eu por isso. E assim vai. E o juiz não se mete nesse jogo. Ele fica só observando. No final, ele vai julgar. É como se fosse um juiz de futebol, né, pessoal? O juiz de futebol, ele não se mete no jogo, né? Ele não vai lá bater o pênalti, ele não vai cabecear. Ele pode até roubar um pouquinho para um dos lados, mas não vai fazer isso. Ele não vai correr atrás da prova, né? E no sistema acusatório, tudo isso, pessoal, é público. Nós temos publicidade no sistema acusatório. Qualquer um pode chegar numa audiência, por exemplo, acompanhar um processo de perto, porque tudo isso aqui é público. É o Estado de Direito, é para o povo, não é para o rei. Já no absolutismo, olha, eu não tinha contraditório e ampla defesa. Ampla defesa, eu não tinha. E vigorava o sigilo. Os processos eram sigilosos. Olha aí. O juiz ele era um sujeito parcial, porque ele mesmo ia atrás da prova e já formava o seu juízo de valor sobre o caso. Concorda? Então vamos para a questão. A publicidade, a imparcialidade, contraditório e ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Perfeito. Perfeita questão. Ok? Então, sistemas processuais é um tema que vai ser muito cobrado. Depois dá uma lida. Esses artigos estão suspensos, que eu vou citar agora, mas dá uma lida porque muito provavelmente lá na frente serão cobrados o artigo 3º-A ao 3º-F. O 3º-A vai dizer: o Brasil adotou o sistema acusatório, vai trazer de forma expressa. E o 3º-B em diante vai falar do juiz das garantias, que nada mais é do que um juiz que atua na fase de investigação e que depois é trocado. Ele não pode mais atuar na fase de ação penal. Não é esse juiz que está na investigação que vai julgar. Ou seja, eu não tenho formação antecipada de juízo de valor lá na frente. Porque o camarada que vai julgar não é o que participou da investigação. Beleza? Então, essa foi mais uma questão aí para a gente esquentar o estudo aí. Beleza? Um abraço então, até a próxima.